na estreia do programa Papo Show, vamos falar de ecologia. No dia 4 de outubro, temos o Dia Internacional dos Animais, o Dia Mundial da Natureza e no Brasil é comemorado também o dia dele, o melhor amigo do homem, o cão. E todas essas datas juntas não são coincidência. No dia 4 de outubro, ele foi escolhido para homenagear mundialmente a natureza por um grupo de ecologistas em 1931, durante uma convenção em Florença, na Itália. E o motivo foi o fato deste dia ser o dia também do padroeiro dos animais, São Francisco de Assis. E para falar de natureza, o programa Papo Show, convidamos aqui o professor Felipe Santana Machado, licenciado em Ciências Biológicas, especialista em Gestão Ambiental e Morfofisiologia Animal, mestre em Ecologia Aplicada e doutor em Engenharia Florestal. Atualmente, Felipe leciona na Escola Estadual Professora Ana Letro Stax, em Timóteo, Minas Gerais, não é isso? Ministrando aí as disciplinas de Biologia no ensino médio regular e de Gestão Ambiental no curso técnico de Administração. É isso aí. É um prazer, Felipe, recebê-lo aqui na estreia do nosso programa Papo Show. Eu que agradeço, obrigado. É isso aí. Para começar, uma pergunta conceitual, professor de biologia é também biólogo? Com certeza. De acordo com o Conselho Federal de Biologia, para ser biólogo, você tem que participar de um curso de biologia que seja reconhecido pelo MEC e, preferencialmente, que você tenha o registro dentro do conselho, No nosso caso, aqui na região, nós temos o CR4, Conselho Regional de Biologia, com sede em Belo Horizonte. Bacana. E como a biologia lança o seu olhar sobre o mundo, sobre os animais, sobre as plantas, enfim, o que a biologia quer desvendar? Bem, dentro da ecologia, mais especificamente, a gente procura processos e padrões para tentar explicar como o mundo ele é organizado, dentro de diferentes níveis hierárquicos, saindo desde algo microscópico até algo macroscópico. Sim, isso no caso da natureza, Falando especificamente de animais, tem algo ainda mais complexo? Sim, claro. Hoje existem diversas áreas dentro da biologia, no qual a gente trabalha tanto com plantas quanto animais. Inclusive, dentro da minha tese de doutorado, eu tentei trabalhar um pouco disso, que é a relação da vegetação com os mamíferos, mais especificamente os pequenos mamíferos terrestres, que incluem roedores e marsupiais. Bacana, já a gente vai falar um pouco também dessa especialização. Agora, dentro da biologia, qual que é o seu assunto preferido? Animais, plantas, micro-organismos? Qual que seria? Desde a graduação, eu sempre tive uma vontade de trabalhar com animais. Eu primeiro comecei a trabalhar com estudo de comportamento de peixes, dentro de um trabalho voluntário, uma iniciação científica voluntária. Posteriormente, eu comecei a trabalhar com estudos de comportamento de primatas, nos cegos lá na USIPA, em Patinga, e posteriormente eu trabalhei alguns poucos anos lecionando tanto ciências, biologia e matemática, para tanto do ensino regular fundamental e médio, e posteriormente eu abri mão de todas essas experiências para poder entrar no mestrado e doutorado. Dentro do mestrado eu trabalhei com pequenos mamíferos terrestres, igual eu comentei, são roedores e marsupiais com menos de 1 quilo, e trabalhando a diferença da comunidade em diferentes fitofisionomias numa região de elevada altitude, que foi na Chapada das Perdizes, no sul de Minas. No doutorado eu aumentei um pouco a escala, continuei trabalhando com os mesmos organismos, só que eu fiz coletas um pouco mais amplas. Não trabalhei só com pequenos mamíferos terrestres, mas trabalhei um pouco com vegetação, um pouco com pequenos mamíferos, herpetofauna, que inclui aí, anfíbios e répteis, e com os pequenos mamíferos também. E atualmente, 2 anos depois da minha defesa da tese, eu tento publicar os artigos. Tem saído alguns nesses últimos anos, mas com fé eu vou conseguir terminar de publicar todos os trabalhos. E no âmbito de publicação, é realmente uma tarefa árdua? Como é que funciona quando você vai publicar já um artigo produzido? Com certeza, É complicado porque não é só o Felipe que está envolvido nesse processo. Eu tenho meus orientadores lá da Federal de Lavras,
o meu co-orientador também, que é o meu mentor desde o início do meu mestrado, e tudo isso permeia entre conversas. Eu escrevo alguma coisa, repasso para eles, eles avaliam, e aí se a gente chega num consenso, a gente repassa para os outros coautores, que são partes primordiais desse processo. Na medida que eles vão fazendo as correções, eu vou colocando dentro do esqueleto principal do texto que eu acredito, a gente passa para o inglês, porque infelizmente hoje as principais revistas dentro da biologia e da ecologia são estrangeiras, elas aceitam trabalhos basicamente em inglês, e as brasileiras elas estão entrando nessa mesma via, né? A maior parte dos trabalhos de grande renome, trabalhos muito bons, eles são também publicados em inglês. É isso aí. E além de ser o Dia Mundial dos Animais, né, e da Natureza, como eu frisei no início, é também no Brasil, o dia 4 de outubro, é o Dia do Cão, o Dia do Cachorro, né? E sobre esse assunto, vamos acompanhar agora um vídeo, né, que vai falar um pouquinho dessa relação entre cachorro e homem. Um cachorro não precisa de carrões, de casas grandes ou roupas de marca. Um graveto está ótimo para ele. Um cachorro não se importa se você é rico ou pobre, inteligente ou idiota, esperto ou burro. Dê seu coração para ele e ele lhe dará o dele. De quantas pessoas você pode falar isso? Quantas pessoas fazem você se sentir raro, puro e especial? Quantas pessoas fazem você se sentir extraordinário? É isso aí, você viu aí no vídeo, né, a questão da relação entre o homem e o cão, né, no Brasil bastante intensa. Na biologia, professor Felipe, há algo que explique essa interação, né, essa afinidade entre cachorro e homem? Bem, essa interação ela já tem uma longa data. Tem trabalhos que demonstram que essa relação entre o cão e o homem tem aproximadamente 33 mil anos. E isso facilitou a aquisição de diversos recursos na natureza e gerou o sucesso evolutivo das espécies e a permanência delas nos dias atuais. Hoje o cachorro, quando ele é bem cuidado, ele é considerado como um pet, mas infelizmente quando ele é solto, ele pode se transformar até num problema. Então vem aí os grandes cuidados que a gente tem que sempre frisar. Exatamente, né? Porque é até bom explicar, frisar isso, né? Que é oposição. Essas pessoas que gostam de animais, tem aqueles também, né? Que violentam, degradam a natureza, tanto, né, fauna e flora, a questão do extermínio, da venda, da caça de animais. Isso é um problema não só aqui no país, né? Como em todo o mundo. Né? E já a ideia, né? Essa ideia de que o homem é o elemento superior da natureza, né? O único animal racional, como é que a biologia trata isso, defende essa questão? Pois então, um biólogo bem preparado, ele reconhece não como ser superior, mas sim ele inserido dentro de um sistema maior, dentro de um ecossistema. E aí a gente tenta trabalhar de diferentes maneiras, de forma a trabalhar a sustentabilidade, o equilíbrio do ambiente, estando em consonância com diferentes espécies, tanto em ambientes urbanos quanto também em ambientes naturais.
Ok. E como você até falou, a questão dos problemas que vem, né, que geralmente causa, principalmente com a questão da criação doméstica, né, do cachorro, do gato, né, é preciso também que os órgãos estejam atentos também a isso. Tem toda uma participação que deve ser, né, dos órgãos, da população, não é isso? Sim, com certeza. Quando você quer ter um animal, você tem que ter a responsabilidade sobre ele. Se você tem a consciência de que não quer que seu animalzinho ele faça uma reprodução, a melhor alternativa é você castrar. Porque se por algum acaso esse animal fugir da sua residência e ter corte, cópula com outros animais de rua, esses animais que nascem na rua, eles acabam por criar problemas inclusive de saúde pública. Eles podem se tornar reservatórios de doenças e aí, por vetores, eles acabam transferindo essa doença para os seres humanos. Correto, é isso aí. Então é por isso que é importante estar sempre atento a essa questão, principalmente aqueles que, né, gostam de animais, cuidam para realmente não causar nenhum problema para a natureza, né? Agora, professor Felipe, falando um pouco mais, né, sobre o seu trabalho com a biologia, por que você escolheu essa formação, ser biólogo, atuar com a biologia? Eu sempre gostei da natureza, de trabalhar com a natureza. E durante o processo de teste vocacional dentro do ensino médio, todos os resultados eles concerniam a essa questão de ciências naturais. E aí, quando eu fui fazer os vestibulares, isso há 15, 20 anos atrás, mais ou menos, eu sempre procurei ou biologia ou áreas similares. E aí, dentro dessa perspectiva, tentei em Viçosa, tentei em outras universidades federais e acabei por cursar biologia aqui no Vale do Aço mesmo. Uma questão mais por escolha pessoal, né? Correto. E aí, essa questão da biologia, ela sempre me atraiu, e aí, desde o primeiro período de faculdade, eu sempre tentei encaixar em diferentes grupos, núcleos de estudo, iniciação científica, exatamente para poder me aprimorar cada vez mais na área. Correto, ok. Agora, fala um pouco aí dos seus projetos, né, das suas ações, o que você vem desenvolvendo lá na escola onde você atua, né, onde você leciona, que projetos você está desenvolvendo ou mesmo planejando? Então, dentro da escola na Eletrostax, onde eu sou docente efetivo, eu tento criar uma empatia dos meus alunos com relação à natureza, de uma forma geral. Porque eu entendo que esses primeiros anos dos estudos deles, tanto no fundamental quanto no médio, é um momento fundamental, um momento chave para você criar uma certa afinidade com a natureza, e a partir do momento que você incute, você deixa incrustado isso nessas crianças, à medida que ele cresce, ele já pensa de uma forma diferente. Ele pensa no meio ambiente não como algo externo, mas como ele sendo integrante disso. E aí, dentro dos projetos que eu tenho desenvolvido, eu tento trabalhar um pouco, igual no final do ano passado a gente desenvolveu o projeto Zika Zero, a gente participou de um desafio proposto pelo Ministério da Educação, que mobilizou a escola inteira. A gente inclusive incluiu esse projeto como sendo um subprojeto maior da escola, que foi a Gincana Cultural. E graças à participação maciça, tanto dos nossos alunos quanto dos pais e responsáveis, a nossa escola conseguiu o primeiro lugar como escola referência dentro do Sudeste, dentro desse prêmio Zika Zero, e eu consegui o primeiro lugar nacional como mediador de toda essa situação, né? Esse foi um projeto que me deu grande satisfação de trabalhar, porque eu percebi que houve uma mudança de comportamento dos estudantes todas as vezes que a gente trabalhava uma temática dentro dessas questões de doenças tropicais, né? Que apesar do projeto ser chamado Zika Zero, ou projeto voltado para a doença Zika e suas consequências, nós trabalhamos um pouco das doenças tropicais. Dengue, chikungunya, a febre amarela, que apareceu de forma meio que explosiva na nossa região. E outros projetos incluem aí feiras profissionais. Nós levamos os estudantes para Ouro Preto, aqui para o Unileste, para participar, para conhecer um pouco desse mundo profissional, principalmente também da área da biologia, como é a minha área. Eu sempre tentava carregar um pouco de estudantes para esse sentido. E daqui a alguns poucos dias a gente vai desenvolver uma feira de ciências, né? No qual cada sala está responsável por comentar algo dentro da biologia, dentro das ciências. E aí fica o convite, né, para vocês participarem. Provavelmente vai ser dia 28 de outubro. É isso aí. Isso mostra também que quando tem pessoas, né, engajadas a fazer bons projetos, a gente tem um público também que quer participar e quer desenvolver, né? Isso é muito interessante.
Agora, sobre a sua questão da especialização, né? Você possui a especialização em morfofisiologia animal, um termo aí bem curioso, né? Do que trata a morfofisiologia animal? A princípio ele trata um pouco sobre a questão dos tecidos que existem nos animais. Dentro dos tecidos a gente fala um pouco sobre o tecido epitelial, dos diferentes tipos de tecido conjuntivo, o tecido muscular, como é que é a integração de todos esses sistemas e como isso explica, por exemplo, diretamente o comportamento de um determinado organismo, né? Igual dentro da minha monografia eu tentei explicar por que o morcego fica de cabeça para baixo e não desenvolve nenhum tipo de problema cerebral. Porque se qualquer ser humano ficar mais de, 30 segundos ou 1 minuto de cabeça para baixo, a pessoa não aguenta, o rosto fica vermelho, e no entanto os morcegos, eles ficam a vida inteira de cabeça para baixo às vezes e não desenvolve nenhum tipo de problema, isso é muito tranquilo para eles, né? Então, dentro desse curso, a gente aprendeu a trabalhar como os diferentes sistemas, os diferentes tecidos, eles interagem para explicar diferentes questionamentos dentro da biologia, dentro da morfofisiologia animal. Legal. E aí a pergunta que não quer calar, você chegou a uma conclusão ou é muito complexo para o nosso espectador? Pois então, é um pouco complexo porque eu trabalho basicamente com aspectos anatômicos, né? E dentro da anatomia existem algumas válvulas que impedem esse refluxo de sangue. O que parcialmente é isso, mas tem algo mais profundo dentro da temática. Tá certo. Bem, fica então para uma próxima oportunidade, né, a gente chamar novamente aqui o professor Felipe para falar um pouco mais aí sobre o trabalho dele, né, dentro da morfofisiologia animal, contar aí essas curiosidades aí sobre os morcegos, né, e outros animais, ok? Bem, o nosso programa então vai ficando por aqui, né, o Papo Show. Professor Felipe, muito obrigado pela sua participação. Quer deixar algum contato? Alguém quiser entrar em contato aí para fazer alguma questão ou mesmo tirar alguma dúvida com você? Tem algum contato? Pode me procurar nas redes sociais, né, no Facebook, Felipe Machado. Também na escola onde eu leciono. Hoje eu fico praticamente 40 horas semanais na escola na Eletrostax. Isso aí. O telefone pode ser conseguido dentro das redes sociais ou também pelo Google. Isso, ok, beleza. Bem, o Papo Show então fica por aqui, né? Se você quiser comentar sobre este programa, fique à vontade, né? O nosso Facebook é o Instituto Prominas Oficial. Estamos também no Instagram, né? Onde você nos encontra no @Instituto Prominas. No Twitter, nosso perfil é o @ProminasOficial, né? E todos os nossos vídeos e programas você encontra no nosso canal do YouTube, youtube.com/Instituto Prominas, ok? Não deixe aí de nos seguir as nossas redes sociais, né? E também acessar o nosso site, www.ucamprominas.com.br, ok? Nós contamos com a sua participação nos próximos programas. O Papo Show fica por aqui. Até a próxima. Gostou do nosso programa de hoje? No Prominas você encontra os cursos de especialização em Ensino da Biologia, Biologia Celular e Molecular, Análises Clínicas e Microbiologia, Docência em Biologia e Práticas Pedagógicas e muito mais. Acesse o nosso site, ucamprominas.com.br ou ligue 0800 283 8380.